Olá, olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. Nesse vídeo aqui, a gente vai dar uma atenção especial para a hierarquia. Me perdoa se eu for um pouquinho repetitivo, porque a gente já falou algumas coisas sobre a hierarquia lá no começo, né, no nosso vídeo sobre o básico da interface, mas agora a gente vai dar um pouquinho mais de atenção, porque tem algumas coisinhas que eu queria levantar sobre a hierarquia que vão ser importantes para o restante dessa série de vídeos. A hierarquia serve a alguns propósitos. O primeiro deles é listar todos os objetos, todos os elementos que existem naquele artboard atual que a gente está olhando, que a gente está selecionado. O segundo propósito é que ela vai estabelecer também as relações de parentesco entre esses elementos, ou seja, qual elemento está dentro de qual que faz parte de qual grupo, etc. O outro propósito é que ela vai definir a ordem de desenho desses elementos. Então, quanto mais para cima alguma coisa está na hierarquia, mais para cima ela vai ser mostrada lá no stage, no nosso artboard. Existem exceções para essa regra, e essas exceções se chamam Draw Rules, ou regras de desenho, mas a gente tem um vídeo só para isso no futuro e a gente não vai se preocupar com isso agora. Enfim, o que eu tenho aqui na minha frente são dois artboards, né? Eu tenho o meu artboard de círculos, que tem círculos, e eu tenho o meu artboard de quadrados, que tem quadrados. E eu fiz isso aqui para você notar, né? Serão os artboards que a gente vai usar de exemplo aqui. A primeira coisa que você vai notar é que quando eu estou com o artboard de quadrados selecionados, a minha hierarquia mostra o artboard de quadrados, eu posso mudar para o artboard de círculos e agora a hierarquia mostra o artboard de círculos. Eu posso mudar também, clicando nessa setinha, eu posso ir para qualquer artboard que eu quiser por aqui. E aí, todos os elementos que eu tenho dentro daquele artboard são listados. No caso aqui, nesse de quadrados, eu tenho dois grupos. Então eu vou apertar F aqui, só para focar nesse artboard de quadrados, por enquanto. Você vai notar que eu tenho dois grupos aqui nesse artboard. O primeiro é esse grupo aqui de cima, o segundo é esse grupo aqui de baixo, onde eu tenho 9 quadrados. E a hierarquia, ela tem uma visualização de árvore, né, ou tree, porque a gente tem esses grupos que são como se fossem a raiz dessa nossa árvore, e conforme a gente vai abrindo esses grupos, a gente vê a relação entre esses elementos. Então tá aqui tudo que a gente falou, né, os três propósitos principais. A gente está vendo todos os elementos listados, a gente está vendo a relação entre eles, ou seja, tem um grupo que tem outros três grupos, e dentro de cada um desses três grupos a gente tem três retângulos. Então dá para a gente ver claramente, por meio dessa visualização de árvore, qual a relação entre cada um desses objetos. E a gente tem também a ordem de desenho, que a gente pode ver por esse grupo aqui de cima. Então aqui eu tenho um grupo, tem outro grupo, não era para ter esse segundo grupo. Pera aí, deixa eu deletar. Pronto, a gente tem um grupo tem dois retângulos, o retângulo 2, que é esse azul, e o retângulo 1, que é esse vermelho. E como você pode ver, como o retângulo 2 está em cima do retângulo 1, é ele que aparece por cima. Se eu inverter isso aqui, agora o retângulo vermelho está por cima do azul. Bem simples, bem básico, mas importante falar sobre isso também, né? Então, logo de cara já estão aqui todos os três propósitos exemplificados. A hierarquia também tem algumas funcionalidades que a gente vai usar muito no dia a dia. A primeira delas é renomear algum elemento, né? Então, se eu tiver esse grupo aqui, por exemplo, eu posso dar 2 cliques no nome dele e aí eu abro a opção de renomear e eu posso chamar ele de, sei lá, 9 quadrados. E aqui eu posso dar 2 cliques no de cima e vou colocar quadrados coloridos, por exemplo. E a outra função é justamente estabelecer essas relações. Então eu posso selecionar aqui, por exemplo, esses três retângulos e clicando e arrastando eu posso tirar eles, por exemplo, desse grupo. Aí eu posso selecionar esses outros três e tirar eles de dentro do grupo. Selecionar esses outros três, clicar e arrastar e tirar eles desse grupo. E aí eu termino com 3 grupos vazios que eu posso selecionar e deletar eles aqui direto pela hierarquia. Agora eu simplifiquei esse meu grupo e em vez de um grupo com 3 grupos, eu tenho só um grupo com os meus 9 retângulos dentro. E se eu quiser jogar isso para dentro de um grupo, basta eu apertar G aqui, criar o meu elemento de grupo, vou alinhar ele no centro. Posso selecionar esses meus dois grupos, tanto do quadrado colorido quanto dos 9 quadrados, jogar ele dentro daquele grupo e aí eu posso visualizar tudo dessa forma. Então, a hierarquia é bem ágil para a gente estabelecer essas relações, para jogar um objeto dentro do outro, para criar um grupo e agrupar várias coisas nesse grupo. Então, a gente vai estar operando isso aqui pela hierarquia. E é muito, 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 muito importante você ter uma hierarquia bem estruturada antes de você começar a animar, porque senão você vai encontrar muitas barreiras, vai fazer umas coisas meio na gambiarra. Dependendo do que for, não tem problema fazer na gambiarra, né? Mas a gente sabe que nada como uma bela hierarquia, uma bela estrutura de layers ou de objetos. Então, presta bastante atenção quando você estiver fazendo isso. Aqui na hierarquia a gente também encontra a função de tags. E eu só vou te apresentar essa função, não vou falar muito sobre ela, mas eu quero que você saiba que ela existe, né? Você já deve ter notado bem aqui do lado esse íconezinho de tags. E se eu clicar, você
você vê que você pode criar uma tag, mas isso só está disponível nos planos pagos até o dia de hoje, tá bom? Mas é uma forma muito interessante de você criar tags, colocar cores associadas a elas para você achar as suas camadas de uma forma mais rápida. Mas como a gente está num plano gratuito aqui, a gente não vai falar de tags nesse vídeo, mas se você estiver interessado, vai checar a documentação sobre tags para ver como é que funciona. Esse é o básico da hierarquia, então. No próximo vídeo a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessas relações de parentesco e como os grupos funcionam. Então eu te vejo lá.